Fala, meus amigos e minhas amigas. Neste domingo, uma informação extremamente relevante. O Ciro Nogueira, assim como o Hugo Mota, realizou pesquisas de intenção de voto no estado do Piauí e recebeu uma péssima informação. Ele já está em terceiro colocado. Ele estava em primeiro, caiu para segundo e agora está em terceiro lugar. Eu queria fazer um pedido, um apelo ao governador Rafael Fonteles, ao senador Wellington Dias, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por favor, lutem de dia, de tarde, de noite, para que este indivíduo não consiga se reeleger para o Senado no pleito que está por vir. Porque ele está no Senado Federal para representar interesses de betes. Nós vimos matérias da revista Piauí que ligam o senador ao jogo do Tigrinho. Então, uma grande notícia. O Mota perde espaço na Paraíba, o Ciro Nogueira no Piauí e o Davi Alcolumbre perde espaço no estado do Amapá. O Centrão entrando em colapso. Curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal do João Antônio. Vamos chegar a 1 milhão de inscritos. Também quero dar um recado. Caso você queira se tornar um membro do canal, nós fixamos um membro padrão, R$ 7,99 por mês. É muito importante para fortalecer a mídia progressista. Contudo, se você quiser e se puder, certo? E vejam o que aconteceu. Sim, caso vocês também possam se inscrever no nosso canal de cortes, no primeiro comentário fixado. O Lula recebeu o apoio de 40 países nessa briga toda com os Estados Unidos da América. O Brasil recorreu à Organização Mundial do Comércio. 40 países, incluindo os países da Europa, ficaram favoravelmente ou favoráveis ao Brasil. Olha só o vídeo que foi publicado pelo Instituto Lula neste domingo. Assistamos. Não há vencedores em guerra tarifárias. Somos um país de paz, sem inimigos. Acreditamos no multilateralismo e na cooperação entre as nações. Mas que ninguém se esqueça, o Brasil tem um único dono, o povo brasileiro. O povo brasileiro, é isso. Olha, na Paraíba, nós estamos observando a formação de chapas para o governo do estado. E eu queria chamar a atenção e vou colocar a foto dele. Senador Efraim Filho, filiado à União Brasil, do Centrão. Esse camarada aí tem cargos no governo federal. Eu fui informado que esse senador, ele tem cargos na gestão do Lula. Como é que alguém que é da oposição consegue emplacar pessoas no governo federal? E sabe por que é que eu falo isso? Porque a primeira-dama não, meu Deus, graças a Deus, ex-primeira-dama Michele Bolsonaro esteve na Paraíba para lançar este cidadão como candidato do bolsonarismo ao governo do estado. E sabe o que foi que a Michele Bolsonaro falou aqui? Que aqueles, misturando mais uma vez, religião com política. Comentou ela que aqueles, vejam só, aqueles que não estiverem com Bolsonaro estarão do lado errado e podem até ir para o inferno. Um comentarista da rádio CBN de João Pessoa repudiou as declarações dessa senhora esposa de Jair Bolsonaro. Vamos assistir aí? O discurso de Michele Bolsonaro. O fim desse discurso, após o anúncio de Efraim, é terrível, é lamentável. Ela mistura política com religião. Ela indica e tenta dizer que aqueles que não apoiam o projeto do bolsonarismo iriam para o inferno, ou teriam um lugar certo que seria o inferno. Isso é um absurdo. É um absurdo. Demonstra o tamanho da ignorância que nós temos hoje em termos de discussões políticas, provocada por essa polarização nacional ridícula, improdutiva que nós temos no Brasil hoje, em que se discute algo que efetivamente precisaria estar longe do debate político, que é, inclusive, a religião. É pessoal isso aí, é você dizer, ó, quem tá aqui do lado desse candidato vai pro céu. É a velha política dos nós contra eles, que é praticada por membros da esquerda e da direita bolsonarista. A política dos nós contra eles, de dizer que aqueles que não estão comigo estão fadados aí para o inferno. Aqueles que não estão comigo não são honestos. Aqueles que estão comigo não são capazes de promover o bem comum. Ora, minha gente,
independentemente da bandeira ideológica, todos nós, seres humanos, somos capazes, sim. Se você é de direita, você pode ser uma pessoa de bem. Se você é de esquerda, você pode também ser uma pessoa de bem. Não é a bandeira ideológica, não é o partido, não são essas definições de bolsonarismo, lulismo, enfim, que definem o caráter das pessoas. A gente precisa encarar isso como algo muito ruim, esse tipo de discurso feito pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Perfeito. Então observem vocês, o mesmo modus operandi, o mesmo, da eleição passada, na qual a senhora Michele Bolsonaro e a senadora Damares, o mesmo modus operandi de utilizar os púlpitos das igrejas para fazer politicagem. Vocês viram a denúncia feita no programa do Bial, né, que a Damares foi para uma igreja para falar sobre a Ilha do Marajó. Olha, ela inventou tanta mentira no púlpito da igreja, sendo que o governo do senhor Jair Bolsonaro zerou as verbas em relação ao combate ao trabalho infantil, ao combate, por exemplo, ao abuso contra crianças. O ministério conduzido pela Damares não tinha orçamento para nada. Como é que eu falo uma coisa e ajo de forma diferente? Utilizam da mesma estratégia. Então você não se deixe ludibriar. Eu queria desafiar a senhora Michele Bolsonaro, ao invés dela, da senhora Michele, falar sobre religião, ela poderia listar as obras que foram feitas pelo marido dela, Jair Bolsonaro. Agora, se não existem obras, aí ela parte para o charlatanismo que nós estamos observando, né? Juntamente com o Silas Malafaia e com outros. Essa é que é a verdade. Nós não podemos aceitar essa sem vergonhice. Mudando um pouco de assunto, vocês viram o PL da devastação que passou na Câmara dos Deputados. O jornalista André Trigueiro fez um comentário interessante que vale a pena nós compartilharmos aqui com os senhores. Assistam. Presta atenção numa coisa. Dias antes do presidente dos Estados Unidos aplicar esse tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros, aparece a maior autoridade do governo Trump no Brasil, que não elegeu até agora, não indicou nenhum embaixador, é um encarregado de negócios, procurou a entidade que representa as mineradoras e colocou na mesa uma proposta que soa como condição para aliviar tarifaço, que é o acesso do governo americano às terras raras do Brasil. Aqueles minerais que são fundamentais para o setor de tecnologia, que o Brasil tem a segunda maior reserva do mundo, depois da China. O que eu quero dizer aqui? Não é por acaso, penso eu, que essa proposta, que não foi a primeira vez que o governo americano sinalizou esse interesse, vem junto de outras propostas que foram aprovadas no Congresso Nacional, que são o desmonte do licenciamento ambiental, isso favorece a exploração de minérios no Brasil de uma forma como nunca antes se viu, e o desmonte da legislação protetiva dos direitos indígenas prevista em Constituição. Esses direitos estão assegurados pela Constituição, através da aprovação pelo mesmo Congresso do marco temporal. As jazidas minerais que estão em terras indígenas já despertaram há muito tempo a cobiça das grandes mineradoras. Entretanto, as terras indígenas asseguram a proteção das florestas, das águas e da biodiversidade. Em tempos de crise climática e ambiental, essas terras indígenas têm valor enorme para a proteção da vida, não apenas dos direitos indígenas que também estão assegurados na Constituição. Resumo da ópera: o interesse pelas terras raras, a partir de grandes mineradoras internacionais e do governo dos Estados Unidos, porque Trump é aliado de primeira hora dos CEOs das Big Techs, está conectado esse interesse com o desmonte do licenciamento ambiental e com a aprovação do infame marco temporal que pulveriza os direitos indígenas. Fica ligado. Brilhante comentário do André Trigueiro. Vocês estão compreendendo a ligação do PL da devastação com o interesse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas terras raras aqui do nosso país. Que o presidente Lula já disse não. Ninguém vai meter a mão nos nossos minerais, nas nossas riquezas, nas nossas terras raras. Nós temos a maior floresta do mundo para proteger. Nós temos 12% da água doce do mundo para proteger. Nós temos 215 milhões de pessoas para proteger. Nós temos todo o nosso petróleo para proteger. Nós temos todo o nosso ouro para proteger.
Nós temos todos os minerais ricos que vocês querem para proteger e aqui ninguém põe a mão. Este país é do povo brasileiro. Amigos, o presidente Lula fez um discurso muito importante em prol dos aposentados brasileiros, que estão sendo ressarcidos. Falei também aqui e também gravei um vídeo no meu Instagram, um vídeo rápido, um vídeo curto, onde eu aponto que houve uma flexibilização do governo federal em relação às pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. Idosos que têm idade superior a 80 anos, quilombolas e indígenas. O ressarcimento será de ofício. Eles não precisarão ir até uma agência dos Correios, ou ligar para o 135, ou entrar no aplicativo Meu INSS, ou procurar uma agência do INSS, não. O governo federal vai pagar de uma vez para quem foi afanado, para quem foi roubado. É bom que se deixe claro. Se tiver assinatura do aposentado, autorizando os descontos, o governo federal legalmente nada pode fazer. Mas, como nós observamos que a roubalheira foi quase que generalizada, você aposentado, possa ser que quando você chegar na boca do caixa para receber o teu salário, um dinheiro a mais estará na tua conta, que é justamente o ressarcimento daquilo que foi afanado, das associações criminosas credenciadas no governo de Jair Bozo. Foi ele o grande culpado, pois afrouxou o regramento. Olha só uma fala interessantíssima do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora mesmo vocês viram o que aconteceu. Montaram uma quadrilha para roubar aposentado. E ontem nós começamos a devolver o dinheiro que foi roubado para todos os aposentados que foram lesados nesse país. É assim que a gente vai fazer. E quem está fazendo o povo sofrer tem que ser duro. Então o que nós estamos fazendo aqui é isso. É cuidar das pessoas que mais necessitam. Tá aí a fala do presidente Lula. Rapaz, um fato interessante, teve um bolsomínio que tentou invadir o local onde o presidente anunciava investimentos que beiravam os 5 bilhões em Osasco. Um bolsomínio entrou, se infiltrou e começou a atacar o Lula. Aí a galera botou ele pra correr e o Lula deu uma resposta pra ele avassaladora. Na tela. Você acha que a raposa vai tomar conta do galinheiro? Olha, deixa. Gente, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Dizer uma coisa para vocês. Eu vou fazer 80 anos, dia 27 de outubro. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Nesses meus 80 anos, eu nunca briguei com ninguém. Eu fui candidato muitas vezes, nunca xinguei ninguém. Nunca desrespeitei ninguém. O Alckmin é prova disso, que foi meu adversário. Nunca. Porque eu aprendi com a minha mãe analfabeta que respeito é bom. A gente gosta de dar, a gente gosta de receber. Mas eu quero falar, se teve aqui presente um provocador, nas coisas que eu fizer, provocador não tem a menor chance. Não tem a menor chance. Tem a menor chance. Porque nós não aceitamos provocação e não fazemos o jogo rasteiro dos adversários. Nós estamos aqui fazendo política. Vale ressaltar que, segundo a CNN Brasil, o Trump, que agora não vai tocar nas nossas riquezas e nas nossas terras raras, o Lula deixou claro isso, o Trump quer sancionar o entorno do presidente Lula, ou seja, os ministros do governo. Em um primeiro momento, o Lula não seria sancionado. Nem o Lula, nem a primeira-dama Janja. Mas o entorno do Lula, o entorno do governo, pode ser sancionado sim. Pasmem! O Trump pode jogar a lei Magnitsky não apenas para os ministros do STF e nem para o Procurador-Geral da República. Vai o entorno do Planalto também, e o presidente da Câmara, Hugo Mota, caso não paute a anistia, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, caso não paute o impeachment de Alexandre de Moraes. Esse recado, especificamente sobre o Mota e sobre o Alcolumbre, foi dado pelo próprio Eduardo Bolsonaro numa transmissão na internet.
Mas em relação ao entorno do Planalto, foi repercutido pela CNN Brasil. Eu apurei que o governo Trump já tem um plano de curto e de médio prazo contra o governo brasileiro. Essa semana, a semana que vem, devem ser aplicadas novas sanções contra autoridades brasileiras, dessa vez atingindo o entorno do presidente Lula. Segundo eu apurei, o presidente Lula e a primeira-dama Janja não serão pessoalmente atingidas, mas autoridades de alto nível do Palácio do Planalto devem perder o direito ao visto nos Estados Unidos. E, em seguida, também devem ser adotadas novas sanções contra os ministros do STF que têm votado pelas punições ao ex-presidente Jair Bolsonaro e também às mídias sociais, às redes sociais. Enquanto eles tramam, o Lula cresce. Olha, na região Nordeste, parece-me que em quase todos os estados, o Lula já tem 70% das intenções de voto. Por exemplo, na Paraíba, pesquisa interna, 67% das intenções de voto tem o Lula. Na Bahia, o Lula vence. Nesses outros estados, da mesma maneira. Inclusive, citei Ciro Nogueira, citei Hugo Mota e agora quero citar o Lira. O Renan Filho vai deixar o Ministério dos Transportes. Ele é senador, mas ele pode ser candidato a governador de novo. Para acabar de vez com o Arthur Lira e, de uma certa forma, evitar que o grupo do Arthur Lira, que vai lançar o nome ao governo do estado, possa vencer a eleição. O atual governador está no seu segundo mandato, porque o Renan Filho se desincompatibilizou lá atrás e ele assumiu o mandato, aí ele foi candidato à reeleição, eu acredito que o nome seja Paulo Dantas, se eu não estiver equivocado, e não pode ser candidato mais, né? No caso, porque ele já está no segundo mandato. Renan Filho volta para evitar que a turma do Lira se aproprie do Estado. Não passarão. Não passarão. Para fechar esse vídeo, o jornalista Otávio Guedes da Globo News detonou Eduardo Bolsonaro, classificando o trabalho dele como um trabalho de miliciano no Rio de Janeiro. Olha só que pancada do Otávio Guedes. É uma atitude miliciana, né? Quem ameaça de uma forma assim chama-se miliciano, né? É uma cultura miliciana. Olha, você tem que se curvar ao que eu quero porque eu sou dono do pedaço. E ele está sendo dono do pedaço, mas considerando o dono do Brasil inteiro. E com certo respaldo do presidente da maior potência do mundo. É uma sandice isso tudo que está acontecendo. E começa com uma briga com o Alexandre de Moraes e hoje ele quer colocar o país inteiro de joelhos. Ele quer humilhar o Alcolumbre, ele quer humilhar o Hugo Mota, ele quer humilhar o Legislativo. Ele quer humilhar o judiciário e o executivo. Ele quer o país de joelhos para uma potência estrangeira. Pois é, meus amigos. Hoje, domingo, vamos aguardar o que ocorrerá nos próximos dias. Se inscreva, comente, compartilhe, ative o sininho das notificações. Vamos chegar a 1 milhão. Torne-se membro do nosso canal e se inscreva no nosso canal de cortes, o JA Cortes, no primeiro comentário fixado. Um forte abraço a todos vocês e a luta continua!